Estamos aqui para louvar, para adorar o nome do Senhor Jesus. E eu quero desafiar você, ontem, sábado, tinha uma galera de jovens aqui orando, buscando a Deus. E eu fico tão feliz com isso quando eu vejo um jovem orando, um jovem buscando a Deus. Isso é fantástico, querido. Eu sou jovem há mais tempo, mas já participei e torno a participar de tantos momentos de oração, jejum. E isso é tremendo. Queridos, eu quero compartilhar com você hoje sobre a necessidade de termos o entendimento daquilo que o Senhor faz no nosso meio quando há a pregação. Quando nós estamos pregando, qualquer pessoa está pregando, está aqui ministrando, eu ou qualquer um dos outros pastores, ou qualquer irmão que estiver ministrando, seja ministrando louvor, seja ministrando a palavra, a necessidade de nós dizermos amém. Qual é o poder que isso traz, o que isso provoca nas nossas vidas, qual é a importância disso no mundo espiritual, o que isso vai trazer de resultado prático na minha vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Quero ler com você Gálatas 3, versículo de número 5, diz assim: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Veja bem, eu quero ler aqui na minha versão que diz assim: aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pela lei ou pela pregação da fé? Quando a palavra da fé está sendo pregada, ou seja, não é qualquer pregação, mas é a pregação do Evangelho da graça. Quando é a pregação do Evangelho, aquele que o Senhor Jesus trouxe para nós, aquele que Paulo anunciou entre os gentios, quando há essa pregação do Evangelho da graça, a palavra do Senhor diz que é durante a pregação que os milagres acontecem na vida das pessoas, e que também o Espírito Santo é doado quando está sendo pregado a palavra. Quando a palavra está sendo pregada, é o Espírito Santo. O que o senhor quer dizer, pastor? O senhor está querendo dizer que eu venho num final de tarde, começo de noite para a igreja, e estando aqui na igreja tem a pregação, e então eu recebo a minha fé ativada pela pregação da palavra, e eu creio, e eu digo amém, e a minha vida é transformada. É isso mesmo, é exatamente isso. Queridos, eu tenho certeza, todos aqui que nasceram de novo, que se tornaram filhos de Deus, que aceitaram Jesus, foi mediante uma pregação. Eu lembro o dia, quarta-feira, à noite, depois de um dia duro de trabalho, foi uma pregação em vídeo, mas foi uma pregação, fui numa igreja, e lá teve uma pregação de vídeo, teve um filme, perguntou quem quer Jesus, eu levantei a mão, e a minha história foi mudada, o meu destino eterno foi mudado. Por quê? Por causa da pregação do Evangelho. A minha fé foi ativada, eu criei, eu disse amém. Querida, a minha vida foi mudada. Eu creio que exatamente assim foi também na sua vida. Então, querida, é muito importante entender, não foi pelas obras da lei que os milagres acontecem na minha vida, e não foi pelas obras da lei que eu nasci de novo, que eu recebi o Espírito de Deus, e que você também recebeu o Espírito de Deus, mas foi pela pregação da fé, a pregação do Evangelho. E isso é muito importante. 1 Coríntios 1, 21 diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqueles que creem na loucura da pregação, queridos, esses que são salvos. São esses que são salvos, os que creem na loucura da pregação. E é tão interessante, queridos, porque Paulo está falando isso para aqueles judeus, para aquelas pessoas, os judeus que habitavam ali em Corinto. E ele falava: não é pelas obras da lei que vocês são salvos, mas por aqueles
que creem na loucura da pregação. Era loucura naquela época, é loucura hoje também. Já ouviu alguém dizer, mas os crentes pensam que só eles vão para o céu, eles são muito soberbos. É porque é loucura, é ou não é? É loucura, as pessoas olham e falam, mas como? Como pode? É loucura, queridos. Então, quando a palavra é pregada, a fé é ativada, e sabe, queridos, o milagre acontece, a salvação acontece. Por quê? Porque quando nós ouvimos a pregação, o nosso coração é aberto, fé de Deus é liberada em nosso coração e no nosso espírito. Então nós podemos desfrutar de todas as bênçãos dos céus para a minha vida e para a sua vida. Quando a fé produz isso no meu coração, na minha vida e na sua vida, Deus opera os seus milagres no nosso meio. Posso ouvir um amém? É muito importante você dizer amém, você vai saber por quê ainda hoje. Amém? Assim diz, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Está escrito em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Quando você está aqui e você ouve a palavra, querido, fé de Deus é liberada no teu coração. O Espírito Santo de Deus move no teu coração e a fé é liberada. A fé entra em ebulição no seu coração, e aquilo que parecia ser difícil, você começa a enxergar como fato, como realidade. Ainda não se materializou, mas você sabe que Deus vai operar e vai fazer na tua vida. Por quê, querido? Porque você ouviu a palavra e a palavra gerou fé no seu coração. Na medida que a fé é liberada no nosso coração, enquanto ouvimos a pregação, nós precisamos dizer amém. Na pregação nós ouvimos a respeito de todas as promessas de Deus, e a respeito dessas promessas, eu preciso crer no sim e dizer amém. Eu preciso crer que Deus tem essas promessas, essas bênçãos para a minha vida, para a sua vida. As promessas de Deus, elas são recebidas com o amém. 2 Coríntios 1, versículo 20, coloca aí para nós, quero ler com você. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, veja bem como o texto diz, nada na palavra de Deus é escrito por acaso, mas diz, pois quantas forem as promessas de Deus feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Tantas forem as promessas. Promessas espirituais, promessas materiais, promessa profissional, promessa no relacionamento, promessa no casamento, promessa no ministério, promessa na sua vida espiritual a nível individual, promessa para a igreja, promessa para os seus filhos, promessa para a sua esposa, promessa para o seu marido, promessa para os seus pais. A palavra de Deus diz, está falando, tantas quantas forem, de qualquer espécie, de qualquer qualidade, sabe, de qualquer forma, a palavra de Deus está dizendo que Deus tem o sim para as tuas promessas. E ele diz mais, por isso, por meio dele o amém, que é pronunciado por quem, irmãos? Por nós. E quando nós pronunciamos o amém, nós damos glórias a Deus. Então é tão importante nós entendermos e termos revelação da importância de se dizer amém. Não existe amém, querido. Se não existe amém, também não haverá o cumprimento em nossa vida. Eu preciso dizer amém para as promessas de Deus na minha vida. E isso, querido, é tão importante. Quando você diz amém, você está concordando em receber o que está sendo prometido. Se não houver concordância, Deus não pode confirmar a promessa dele na tua vida, porque Deus te deu livre-arbítrio, e Deus não vai fazer aquilo que você não concorda que ele faça na sua vida. Então quando você diz amém, você está concordando que Deus cumpra aquela promessa na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Então eu preciso realmente concordar, dizer amém. Mas, peraí, pastor, está falando da obra da lei? Paulo aí nesse versículo estava citando lá o Velho Testamento. Será que era só para os judeus ou era para mim também, que sou gentio, que estou no período da graça? Sabe, querido,
é algo tão importante a gente entender. O amém, ele é uma palavra universal, ele tem praticamente em todas as línguas, e até a expressão, o fonema é semelhante, né? Amém é uma palavra hebraica, e essa palavra ela é tremenda, ela é maravilhosa. Então ela é uma palavra tão conhecida em todos os idiomas, e ela significa o seguinte: a palavra amém é uma expressão que no começo da frase significa verdadeiramente, certamente. O amém, quando ele é dito no começo da frase, ele significa certamente, verdadeiramente. E quando ele é dito no final da frase, significa seja assim, que assim seja feito. Entende? É o significado da palavra amém. Certamente. E aqui, queridos, é tão importante a gente entender, né? É tão importante a gente entender que o amém, ele é uma palavra que é derivado de uma outra palavra. Ele é derivado da palavra no hebraico que é amã, né? E a primeira menção dessa palavra, amã, está lá no livro, em Gênesis capítulo 15, versículo de número 6, quando Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas, conta as estrelas se é que podes. Olha, e Deus promete para Abraão e fala: assim como são essas estrelas, assim será a tua descendência. E a palavra diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Como foi? Com a palavra que Abraão falou para dizer que ele crê em Deus, ele disse: Amã, eu creio que Deus vai fazer como ele está prometendo. Amã é eu creio, e amém é que assim seja. Amém é derivado da palavra amã, que eu creio. Então quando você diz amém, você está dizendo: eu creio que será assim na minha vida, da forma como Deus está prometendo. Amém, eu creio que assim seja feito. Se for no começo da frase, certamente será feito assim na minha vida, com certeza acontecerá na minha vida, da forma como Deus prometeu. Queridos, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vai estudando e vai melhorando a cada dia, vai aprendendo, e Deus vai trazendo luz. Quando dizemos amém, é como um selo real nas promessas de Deus. Quando a gente lê o livro de Esther, a gente vai ver que aquilo que era feito pelo rei era selado com o anel do rei. Como que é? O anel tinha lá os altos relevos, e então colocava uma cera quente, e a carta era selada com o anel do rei. Então aquela carta só era tida por legítima, uma carta real, quando tinha ali o selo real. E queridos rabinos, judeus, evangélicos, cristãos, né? O que eles falam? Eles falam que o amém é o selo real das promessas de Deus. Quando eu digo amém, eu estou confirmando, eu creio que esse é o selo da palavra de Deus, é o selo real da promessa de Deus, que realmente é uma promessa de Deus para a minha vida. Quando dizemos amém, invocamos o nome do Senhor. Sabe, queridos, sabia que amém é um dos nomes do Senhor Jesus no Novo Testamento? Coloca aí para nós Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do amém. Quem está falando? O amém. As palavras ditas para a igreja de Laodiceia foi dita por quem? Pelo amém, né? Essas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então veja, queridos, quando eu digo amém, eu também estou invocando o nome do Senhor. E então é o selo real, mas também queridos, eu invocando o nome do Senhor sobre as promessas dele. Nós cantamos aqui Yeshua, Yeshua, que é o nome do Senhor, mas também quando nós dizemos amém, nós também estamos invocando o nome do Senhor Jesus sobre as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então é tão importante a gente dizer amém.
Isso é tão importante a gente ter esse entendimento. Por isso todas as promessas de Deus em Cristo têm o sim e o amém através de nós. Se ficarmos calados no meio da congregação, durante a pregação, enquanto as promessas de Deus estão sendo liberadas sobre a minha vida, as promessas passam, as bênçãos passam, mas eu não as recebo, eu não as retenho na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus cresce, que as bênçãos de Deus estão sendo derramadas nessa noite aqui, nesse lugar. Amém? Mas a bênção de Deus não vem na nossa vida por osmose. Sabe o que é osmose? É aquela transferência que a gente tem, que a gente tem não, que se passa de um para outro só porque está junto, só porque está perto, né? Não é eu ficar muito tempo dentro de uma garagem, não vai me transformar num carro, né? Se eu ficar muito tempo dentro de uma garagem, ela não vai me transformar num carro. Do mesmo modo, se eu ficar dentro de uma igreja abençoada como nós estamos, só isso, só porque eu fiquei lá, eu não vou ser abençoado, só porque eu fiquei lá. Porque as promessas estão sendo distribuídas, mas eu preciso concordar com Deus e agarrar a bênção dizendo amém. Entende? Eu preciso agarrar a bênção de Deus dizendo amém. E veja, querido, isso é tão real, tão verdade, tão visível, tão palpável. As pessoas escutam o mesmo louvor, as pessoas escutam a mesma pregação, as pessoas estão no mesmo ambiente, ouvindo a mesma palavra, vendo e lendo os mesmos textos. Um sai do mesmo culto cheio de Deus, oh, Deus me abençoou, hoje essa semana vai ser poderosa, como eu fui edificado, como eu recebi de Deus, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Ele sai, sabe, transbordante de alegria, cheio de fé, a fé dele é aguçada, a fé dele entrou em ebulição no coração dele, ele sai crendo, tendo a certeza que Deus vai fazer. E outros saem assim, o pastor orou pouco essa semana, eu acho que o pastor não orou direito não, porque eu não senti nada. Entende? O que é isso? A bênção não vem por osmose. Eu preciso levantar a minha voz, abrir o meu coração e dizer amém. Compreende? Eu preciso pegar a bênção de Deus, reter a bênção de Deus na minha vida. E queridos, isso é tão importante. Por que nós podemos dizer amém? E por que eu preciso dizer amém? Deixa eu te dizer, não havia amém no Velho Testamento, não havia amém na lei, havia amém somente para as maldições, mas não havia amém para as bênçãos. Sabia disso? No Velho Testamento não tinha amém para as bênçãos, só tinha amém para a lei. Quando Moisés já estava próximo de ser tomado pelo Senhor, né, morto, Deus deu direção para que se dividisse os príncipes de Israel. E em Israel tem dois montes que ficam bem próximos uns do outro, um de frente do outro. Tem o Monte Ebal, está escrito isso lá em Deuteronômio capítulo 27, vamos ler daqui a pouco. E tem o Monte Gerizim, que está escrito ali em Deuteronômio 28. Então, parte dos príncipes, 6 príncipes de Israel, deveriam subir no Monte Ebal, e eles iam proferir as maldições, eles iam narrar as maldições escritas nos livros da lei, e a outra parte ia subir ali no Monte Gerizim, e eles iam proferir as bênçãos, que também era proveniente da lei. E o povo de Israel ficava no meio, como os montes são bem próximos, à medida que eles lessem em alta voz, que eles lessem em voz forte, toda a nação que estava entre os dois montes, eles podiam ouvir aquilo que se estava falando. Eles podiam ouvir aquilo que se está falando. Coloca aí para nós, Deuteronômio 27, versículo 13 em diante. Deuteronômio 27, veja bem. E as tribos estarão no Monte Ebal para declararem maldição. E aí fala a relação das tribos que estariam ali no Monte Ebal. Próximo.
Ele diz aqui em versículo 14: e os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz. Versículo 15. Não diga amém, porque isso que é maldição não é para você. Não é para você. E diz assim: maldito quem esculpir uma imagem ou fazer um ídolo fundido, obra de artesão, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. O amém aqui é para maldição. Versículo de número 16, desculpa. Maldito quem desonrar o seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá amém. E assim vai, querido, várias maldições, até no versículo de número 26. Coloca aí no versículo 26, por favor. Aí diz o seguinte: maldito quem não puser em prática as palavras desta lei, e todo o povo dirá amém. Por que que eles diziam amém para a maldição? Sabe por quê, queridos? Ninguém nunca deu conta de cumprir toda a lei. Ninguém nunca deu conta, a não ser Cristo. Ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. Eles sabiam, Deus sabia, Moisés sabia que era impossível para eles cumprir a lei. Então eles sabiam que essa maldição viria para eles. Então eles podiam dizer amém, que assim seja na minha vida. As maldições alcançariam eles sim. A maldição alcançaria eles sim. Por quê, queridos? Porque ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. E no versículo 28 fala das bênçãos. A gente conhece ali o texto: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, né, para cumprir e obedecer todos esses mandamentos e estatutos que eu hoje te ordeno. Está dito isso. Coloca aí Deuteronômio 28 a partir do versículo 3. Deuteronômio 28 a partir do versículo 3. Olha só, preste atenção nisso. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Cadê o amém? Não tem amém aqui. Eu estou perguntando aqui no texto. Vocês estão bons, graças a Deus. Tá certo, você tem que dizer. Está falando que você vai ser abençoado no campo, que você vai ser abençoado na cidade, tem que dizer amém. Mas lá eles não podiam dizer amém. Coloca só o versículo 1 e 2, querido, só para você entender por que eles não podiam dizer amém. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. Pronto, aí já basta. Quem era que dava conta de obedecer fielmente ao Senhor todos os estatutos e mandamentos da lei? Ninguém. Então a bênção no Velho Testamento era condicionada à obediência. Como ninguém podia obedecer, ninguém também podia dizer amém. Ninguém podia dizer amém. E então olha o versículo 4 aí, põe no 4 já lemos o 4. E aí vem assim: bendito os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros e os seus rebanhos. E assim vai um versículo atrás do outro, sem nenhum amém. Aqui está descrita as bênçãos de Deus, provenientes da lei, mas não tem o amém. Por quê? Porque a bênção era condicionada à obediência totalmente à lei de Moisés, à lei de Deus. E ninguém é capaz de obedecer à lei de Deus a não ser Cristo. Por isso não tinha o amém. Por isso não havia aqui o amém. E queridos, é tão interessante a gente observar. Apenas em Cristo, é apenas em Cristo que nós podemos dizer amém para todas as bênçãos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém pergunta assim: essas bênçãos do Deuteronômio 28 é para mim hoje? É. Preste atenção, por quê? As bênçãos da velha aliança é para a minha vida? É. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia por quê. Porque na cruz de Cristo aconteceu a troca mais maravilhosa, mais lucrativa, mais tremenda, mais cheia de graça da história da humanidade, do universo. Tudo que eu merecia, Deus colocou em Jesus. Eu merecia separação de Deus, eu merecia maldição, eu merecia todas as dores, eu merecia pagar pela justa justiça de Deus ali na cruz do Calvário.
eu deveria sofrer a ira de Deus, mas tudo que eu merecia, Deus foi e colocou em Jesus, e tudo que Jesus merecia, Deus colocou em mim. Então é por isso que eu posso receber as bênçãos da velha aliança na minha vida, porque Jesus cumpriu toda a lei. Só que quando eu nasci de novo, Jesus me pegou e pegou você e enxertou nós em Jesus. Quando você lê na Bíblia, está escrito assim: em Cristo você é mais que vencedor. Em Cristo você está sentado acima de principados e potestades. E diga amém, amém, porque é verdade, querido. Você está em Cristo, e como Cristo obedeceu completamente, Ele é merecedor, Ele é digno, Ele recebe todas as bênçãos de Deus. E porque eu estou em Cristo, então eu também posso receber todas as bênçãos da velha aliança. Nós não vamos ler, você vai ler na sua casa, depois você lê lá Deuteronômio 27 completamente. Preste atenção. Tem um outro detalhe aqui que é tão significativo. Quando Moisés manda colocar os príncipes lá em Ebal e em Gerizim, no Monte Ebal, Moisés também mandou levantar um altar para sacrifício. E esse altar, ele só tem no Monte Ebal. Ele não tem esse altar no Monte Gerizim, que era das bênçãos. Só no Monte das Maldições é que tinha um altar. Por quê? Porque eu e você precisamos ser resgatados das maldições. Projeta aí Gálatas 3,13, por favor. Então é só das maldições que nós fomos resgatados. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então preste atenção nesse versículo. Cristo nos resgatou da maldição de quê, irmãos? Da lei. Presta atenção. Ele nos resgatou só da maldição, Ele não nos resgatou das bênçãos. As bênçãos continuam servindo para mim e para você. Entendeu? Então por que que as bênçãos de Deuteronômio 28, eu posso tomar posse dela? E de todas as bênçãos, todas as bênçãos do Velho Testamento é para mim e para você. Pela graça de Deus ela é para mim e para você, porque Jesus nos resgatou somente da maldição da lei. Ele não nos resgatou das bênçãos. Por isso não tinha altar no Monte Gerizim onde se proferiu as bênçãos. Entende? Não tinha altar ali onde se proferiu as bênçãos. Por quê? Porque realmente, entende? Realmente, as bênçãos foram feitas todas para você. Lembra que eu disse que quando todas as bênçãos de Deus, tem o sim de Deus para mim e para você, e por nós é o amém para a glória de Deus. Deus se agrada quando você é abençoado, o nome de Deus é glorificado. Lembra do texto da palavra: se dois dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem sobre a terra, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está no céu. Não foi Jesus quem disse isso? Quando você e o Espírito Santo concorda, quando você e o pregador concorda, quando você, o pregador e o Espírito Santo concorda. E qual é a maneira de eu concordar? Amém, amém para as promessas de Deus, amém. Deus abençoe sua vida, eu falo amém. Ai, Deus vai te prosperar, amém. Vai com Deus, eu amém. Embora não tenha jeito de eu ir sem Ele, mas mesmo assim eu digo amém. Compreende, querido? Eu estou concordando com Deus, eu estou me apropriando das promessas, eu estou concordando com aquilo que Deus quer fazer na minha vida, que é me abençoar, que é te abençoar. Deus quer abençoar a tua vida. Alguns já estão aprendendo, não é? Então isso é tão importante, querido, que a gente diga amém. Você foi enxertado em Cristo, e nele nós fomos feitos em obediência completa. Assim eu posso dizer amém e ser abençoado com toda sorte de bênção hoje, amém. Agora, quando nós falamos amém, queridos, nós ativamos a nossa fé, entende? Como que começa um Novo Testamento? Como começa o Novo Testamento? Quando você vai ler o livro de Lucas,
Não sei por que Deus está me inquietando de dizer isso aqui. Tem gente que fala que Jesus não é descendente de Davi por parte de José. Eu não vou gastar tempo porque não faz parte nem do esboço, mas o Espírito Santo me inquietou tão forte dizer isso. Jesus é descendente de Davi por parte de Maria e por parte de José. É só você ler lá as duas genealogias. Lê a genealogia de Mateus e lê a genealogia de Lucas. A genealogia de Mateus, a diferença está ali quando chega em Salomão. Em Salomão, vai a descendência de José ou de Maria, não me recordo de cor, vai para o lado de José. E se você ver que na outra genealogia, o filho de Salomão que é citado na outra genealogia não é o mesmo que é citado ali na genealogia de Mateus. E você vai ver a diferença, não sei porquê, Deus deve estar falando com alguém aí, eu creio, Deus não manda a gente fazer a coisa por acaso. Mas veja bem, como que começa o Novo Testamento? O Novo Testamento começa com o anjo Gabriel. Está ali o profeta Zacarias, está escrito no livro de Lucas. O profeta Zacarias, ele está lá, e ele era sumo sacerdote, ele foi sorteado para oferecer incenso. Ele foi sorteado para oferecer incenso ali no templo. E então ele entra, e todo mundo estranha, porque ele entrou para oferecer incenso, e ele estava demorando muito. E então, queridos, ele tem uma visão, ele tem uma visão, e então o anjo Gabriel chega para ele e fala para ele: olha, as tuas orações foram ouvidas, e eu fui enviado a ti, eu sou mensageiro e vim aqui para te trazer essas boas novas, e a sua esposa Isabel dará um filho. E então Zacarias chega e fala assim: como que eu vou saber se é verdade o que o Senhor está me falando? E então ele diz o seguinte, coloca aí Lucas 1, 19 e 20, por favor. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. O 20. Agora ficará mudo, não poderá falar até o dia que isto acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Preste atenção, Zacarias não disse amém. Agora, o que significa a palavra Zacarias, o nome Zacarias? Preste atenção no arranjo divino. A palavra Zacarias significa, o nome Zacarias significa Deus se lembra. Deus se lembra. Agora, Zacarias casou com Isabel. Qual é o significado do nome Isabel? Promessa de Jeová. O Deus que se lembra casou com a promessa de Jeová e gerou um João. O que João significa? Gracioso. O Deus que se lembra das suas promessas trouxe graça para todos os seres humanos. Não é tremendo o arranjo divino? Por que Deus fez desse jeito, querido? Podia ser de qualquer maneira, mas Deus fez como? Dessa forma. Deus trouxe graça sobre todos os homens. Agora, por que Zacarias ficou mudo, querido? Ele duvidou. E dizem os eruditos, não está na Bíblia, é elucubração, pensamento de pastor, de teólogo. Eu creio nisso. Deus mandou ele ficar mudo para ele não abortar o processo divino. Porque se ele não crê, se ele não concorda, olha, não atrapalha a gravidez da tua mulher, fique calado, cala a boca. E deu um cala a boca nele até o menino nascer, para não atrapalhar o agir de Deus. Tem muita gente que confessa, diz amém para a maldição, mesmo tendo direito de dizer amém para a bênção. Ele não diz a palavra amém, mas ele diz: não tem jeito para mim mesmo. Não é verdade? Ele diz: isso aqui não tem solução. Então ele diz amém para a maldição, sendo que Deus o chamou. Tantas são as promessas de Deus para você. Deus tem um sim, basta você dizer amém. Agora preste atenção, o mesmo anjo Gabriel, depois de um tempo, ele foi enviado a Maria. Ele foi enviado a Maria. E
a manifestação dela já foi totalmente diferente. Maria foi lá, o anjo chegou para ela: ei, mulher agraciada entre as mulheres. Não era acima das mulheres, mas era entre as mulheres. É assim que o anjo fala a respeito de Maria, né? E então ele chega e ele fala que ela vai dar à luz um filho, e ele será chamado Filho de Deus, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Sabe, queridos, olha o que ela responde aqui em Lucas 1, versículo 38. Coloca aí, por favor. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo. Ou seja, no início da frase, amém, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ela não precisou ficar muda, porque ela creu desde o começo na promessa de Deus. Entende, queridos? É tão importante nós aprendermos e dizermos amém, concordarmos com a promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando nós dizemos amém, nós glorificamos a Deus. Em todas as promessas de Deus para mim e para você, nós temos o amém. Deus tem um sim em todas as suas promessas. Coloca para nós Efésios 1, versículo 3, diz o seguinte: graças, porém, a Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais, queridos, não tem como Deus não abençoar. Preste atenção, eu não creio no Evangelho da Prosperidade. Algumas coisas que o Evangelho da Prosperidade diz: eu vou dar 10 porque eu quero ganhar 1000. O Evangelho da Prosperidade prega isso. Eu não creio nisso. Eu creio o seguinte: o Evangelho da graça, quando é pregado, não tem como. Quando eu digo amém, quando eu creio no Evangelho, basta a gente olhar para a vida dos irmãos que aqui estão. Quando a gente prega o Evangelho, é inevitável, a prosperidade vem no pacote. Entende? A prosperidade vem no pacote. Quando eu digo isso, eu estou falando daquela pessoa que tem a motivação errada, que quer ofertar para ganhar mais, quer fazer barganha com Deus, né? Mas eu estou falando quando o Evangelho de Deus é pregado. Preste atenção, não tem jeito. E quando eu creio, a prosperidade, onde o Evangelho é pregado, onde o Evangelho é recebido, a prosperidade vem junto com o Evangelho. Por quê? Porque nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pensa comigo, a rainha Elizabeth, ela está no trono da Inglaterra, sim ou não? Está, não está? Mas ela fica sentada lá a vida toda? Não, ela teve um tempo aqui no Brasil. Enquanto ela estava aqui no Brasil, o pessoal, os jornalistas falaram: olha, eis a rainha da Inglaterra, ela está sentada, ela tem o trono ali do Reino Unido. Mas naquele momento ela estava passeando no Brasil. Deixa eu te dizer, você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mas no momento você está aqui ouvindo essa palavra. Entende? No momento você está aqui ouvindo essa palavra, mas posicionalmente você está sentado com Cristo. Deixa eu te dizer, querido, eu preciso dizer amém para tudo aquilo que Deus fala de bênção para mim e para você. Preste atenção, aqui é tão importante. Tudo que Deus tem para mim, perdão de pecado, todas as coisas Deus liberou na minha vida. Tudo é para a minha vida. Agora eu quero te mostrar algo tão precioso. Se eu não me engano, Malaquias 4:6. Nós vamos terminar esse culto. Já quero até convidar o pessoal do louvor aqui. Preste atenção, como termina o Velho Testamento e como termina o Novo Testamento. O Velho Testamento termina com a maldição, mas o Novo Testamento termina com a bênção. Coloca aí, Malaquias, último versículo 4:6. E fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para o pai. Do contrário, virei e castigarei a terra com quê? Maldição. Agora coloca aí Apocalipse 22, último versículo de Apocalipse aí, os dois últimos, se eu não me engano. Coloca aí para a gente ver como que termina
o Novo Testamento, os escritos do Novo Testamento. Olha aí, diz o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. Entende a diferença? Deus chamou você para concordar com Ele, para abrir a sua boca e dizer amém. Entende? Para você tomar posse da bênção. No Velho Testamento não tinha amém para as bênçãos, mas hoje eu posso dizer amém para todas as bênçãos, seja do velho, seja do novo, porque eu estou em Cristo Jesus, e Jesus teve obediência perfeita, então eu posso dizer amém. Então eu gostaria de colocar em Deuteronômio 28, a partir do versículo 3. Quantos querem ter as bênçãos de Deuteronômio 28 na sua vida? Então vamos ficar de pé, e eu vou ler aqui. Eu quero ver se você quer mesmo, né? Eu vou ler a bênção, e se você quer concordar com Deus, se você quer ver o agir de Deus na tua vida, amém? Se você crê, né, que tem o sim de Deus para cada uma dessas promessas aqui na sua vida, você pode dizer o amém na intensidade que você quer receber. O seu amém é de acordo com a intensidade do seu coração, de quanto essa palavra gerou fé no teu coração, o quanto você deseja isso, amém? Então vamos lá. Você será abençoado na cidade, e serão abençoados no campo. Vamos? Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará que você o Senhor fará de você o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Próximo, essa parte de ter que obedecer, Jesus já obedeceu por nós, amém? O Senhor fará de vocês próximo. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo, reconhecimento, respeito de vocês. O Senhor lhe concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você emprestará a muitas nações, e de nenhum tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não cauda. Essa parte aí não precisa falar. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Aleluia. Essa outra parte não precisa dizer, porque Jesus obedeceu tudo para nós, e nós não precisamos dizer amém para as maldições, nós dizemos amém para as bênçãos, porque Jesus fez tudo por nós, amém, queridos? Então é tão importante você dizer amém. Eu espero que nos nossos cultos, qualquer promessa, nós cantamos Yeshua, podemos cantar Yeshua desde o começo, né? E se tiver algum trecho da canção que você entende que é promessa de Deus, você pode dizer amém, amém e amém. Eu recebo, que assim seja feito na minha vida. Se é no começo da frase, certamente, com certeza vai ser assim na minha vida, em nome de Jesus. Exalta o Senhor, adore ao Senhor em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou
humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Adore o Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Diga isso a Ele. O teu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Diga isso a Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Nós te exaltamos, Jesus. Seja bem-vindo. Que o nome dele, invoque o nome do Senhor. Levante as suas mãos e chame pelo nome do Senhor.
abençoe sua semana, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe sua vida financeira, Deus abençoe sua provisão. Que a graça, que o favor do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.